A gente vai se manter agora na pauta, gente, do que foi aprovado ontem na Câmara e no Senado, que foi exatamente a mudança do regime de execução penal. Mas antes, eu preciso alertar você que acabou de nos assistir. Esse vídeo que nós postamos, ele é um vídeo do NISP, que nós colocamos aqui, mas por uma questão de regra de YouTube, nós vamos ter que retirar da live depois que essa live acabar, tá certo? Mas se você quiser assistir a esse vídeo que traz esse caso gravíssimo, é só ir no Instagram do NISP, não é isso, Ricardo? Isso, @nisp.br, lá a gente tem esse vídeo no Instagram e outros vídeos também muito proveitosos, muito ricos para vocês conhecerem a realidade da segurança pública e com boas ideias, né, Júlia? A gente consegue promover boas mudanças, a gente acredita muito nisso no NISP. Muito obrigado por divulgar e é isso. O Ricardo, que é professor, né, de direito penal, não é isso? Olha, ele está aqui todo informal, mas essa pessoa passou em primeiro lugar no concurso de oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. É uma das pessoas mais inteligentes que nós temos aqui no DF. Ele é humilde, ele não vai falar isso, mas eu falo, porque eu acompanho o trabalho dele há anos. É um cabeção. Ricardo Ziegler, professor, tá? Professor, me diga uma coisa. Gostou da alteração que foi feita? Achou pouca? Precisa mudar mais? A Ju levantou uma questão importante. Eu também passo para você, depois quero saber a opinião da Carol. Você acha que o presidente da República vai sancionar esse projeto? Bom, vamos por partes na resposta. Eu acho que toda vitória que a gente consegue no Legislativo, que visa, sim, aumentar a eficácia das nossas leis penais, diminuir a impunidade, aumentar a certeza da punição de criminosos, toda vitória nesse sentido é muito bem-vinda, certo? Nós estamos, sim, como eu falei, vivendo um colapso do nosso sistema de justiça criminal. Está muito difícil, né? A Júlia não comentou, eu sou policial militar há 15 anos, então trabalho, né, atualmente na área de ensino da corporação, mas já trabalhei, né, durante 12 anos na atividade fim, e a gente recebe, né, de todo o país, como a gente está no NISP, as informações que de fato está muito difícil, né, de enfrentar a criminalidade. Então toda vitória que vai nesse sentido, Júlia, que a gente consiga aumentar a certeza da punição ou sim as sanções para aquelas pessoas que cometem crimes, sobretudo crimes hediondos ou equiparados, a gente tem que comemorar de certa forma. Não é uma panaceia, não é a bala de prata que vai resolver o problema, até porque essa lei, né, assim que for aprovada, ela só vai ser aplicada àqueles indivíduos que forem condenados a partir daquele momento. A gente tem uma regra no direito penal que não permite que as leis, que as leis prejudiciais, né, aqueles indivíduos que praticaram crime anteriormente, sejam atingidos, né? A lei mais benéfica, ela continua vigorando. Então a gente só vai ter noção desse efeito há alguns anos daqui para frente, certo? E a segunda pergunta a respeito da aprovação do projeto de lei, eu creio, né, que dado o clamor social em relação à segurança pública, seria muito difícil, né, do presidente Lula vetar essa lei, né, até porque ele tem duas possibilidades, né? Você tem um veto jurídico, que se tem alguma inconstitucionalidade nesse projeto, eu não consigo vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade nesse projeto, ele passou pelos trâmites formais, as pessoas que proporam esse projeto são as pessoas que tinham legitimidade para isso, e não tem, aí você tem o veto político, que é por interesse público. Eu não vejo, né, qual é a ausência de interesse público de você ter um regime mais severo de cumprimento de pena daquele que comete um crime hediondo equiparado. Aproveito aqui a presença do professor Ricardo Ziegler, vamos falar um pouquinho sobre as distorções que a legislação brasileira traz quando a polícia tenta fazer o trabalho dela, que é a polícia vai lá, prende, mas depois lá vem uma decisão do judiciário e manda soltar. Vamos falar sobre reincidência e problemas da lei brasileira hoje. Perfeito, Júlia. Eu desafio você que está assistindo a gente a me apresentar um caso, tá, de um sujeito, qual é a lógica, né, que as pessoas falam, nossa, o Brasil prende demais, as polícias prendem mal, né? A gente prende demais e a gente está vivendo uma crise de encarceramento em massa. Eu desafio vocês a encontrarem um sujeito que cometa algum crime e esteja cumprindo uma pena no regime fechado. Porque para isso acontecer, primeiro, ele não pode ter se beneficiado de uma série de institutos que a nossa legislação permite. Ele não pode ter tido o direito ao benefício de uma suspensão condicional do processo.
ele não pode ter tido direito a uma transação penal, ele não pode ter direito a uma composição civil dos danos. Se a gente ultrapassou essa etapa, ok. Ele não pode ter tido direito a um acordo de não persecução penal, que é um instrumento de um negócio jurídico processual para que ele não cumpra quer dizer, que se ele sequer seja denunciado, ele não pode ter tido direito, aí vamos supor que ele foi denunciado, ele não pode ter tido direito a uma pena restritiva de direito, aí não pode ter tido direito a cumprir uma pena de prestação de serviço comunitário, certo? Passou essa etapa, ele não pode ter tido direito à suspensão condicional da pena, que é um instrumento que, quando ele condenado, o juiz pode suspender a execução dessa pena para que ele cumpra, né, ele fique em liberdade sob determinadas condições. Passado todas essas situações, aí sim, ele inicia a pena no regime fechado. E para isso acontecer, senhores, a pena que ele tem que ser condenado é acima de 8 anos. A nossa legislação, ela não tem nem 3% dos crimes que permitem uma pena mínima acima de 8 anos. Peraí, volta. Peraí, meu Deus do céu. Você está falando, então, que pena acima de 8 anos é só para 3% dos tipos penais? Exatamente, Júlia. Se você iniciar uma pena no regime fechado, a lei fala que a pena tem que ser superior a 8 anos. Perfeito? Certo. Na nossa legislação penal inteira, a gente não tem nem 3% dos crimes que tem a pena mínima a 8 anos. Eu posso aproveitar essa sua afirmação e te fazer uma pergunta que é a pergunta que todo o Brasil hoje está se fazendo? Você acabou de falar que para começar a execução da pena em regime fechado é necessário que a pena seja superior a 8 anos. Isso, ou então que ele seja reincidente. Aí tem outro problema que a gente vai falar. Mas rapidinho. No caso, então, vamos trazer agora para a discussão política do 8 de janeiro, do processo do 8 de janeiro. Se houver, de fato, a condenação do presidente Bolsonaro por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que tem uma pena mínima de 14 anos. Condenou, então ele vai ter que ser preso? O regime inicial de pena dele, fazendo todos os procedimentos de individualização da pena, seria o regime fechado, certo? É isso que está previsto na nossa legislação. Então, sobre a questão da reincidência criminal, a gente tem esse problema ainda, né? Mas pode falar, Júlia. Deixe aqui a sua revolta. Então, quem se revolte, que dê o like. Entendam o porquê da construção de tudo isso, de enquadrar o presidente Bolsonaro, as pessoas que invadiram o Congresso dentro dessa lei, que tem pena mínima de 14 anos, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, uma pessoa que sequer estava no Brasil. É um adendo. A lei, quando é conveniente, ela prende pessoas inconvenientes ao sistema. Pode voltar. Bom, e voltando ao que a gente está falando, então eu deixo essa reflexão, né, para o nosso público, para vocês entenderem que para o indivíduo começar uma pena no regime fechado, tem que ultrapassar todas essas etapas. Então é muito difícil que essa pessoa comece a cumprir a pena no regime fechado. Ah, mas ele pode ser reincidente. Para ser reincidente, senhores, ele tem que ter uma sentença que transite em julgado, que não admita mais recursos. Os processos penais no Brasil vai variar de justiças estaduais, justiça federal, mas eles duram de 4 a 6 anos. A coisa mais comum que existe no serviço policial é você abordar um sujeito que já foi denunciado 3, 4, 5 vezes por roubo, furto, tráfico, e ele não tem nenhuma condenação definitiva. Meu Deus do céu. Então, e mais, aí ele está naquela situação, Júlia, ele está numa liberdade provisória, com uma medida cautelar que não pode sair de casa, ou então ele está cumprindo a pena no regime aberto, que é uma excrescência do nosso ordenamento jurídico. São poucos os países, né, Ziegler, que permitem exatamente... Primeira coisa, esse cumprimento parcial da pena. Nos Estados Unidos, se a pessoa foi condenada a 30 anos, ela vai ficar 30 anos. É justamente no isso. No Brasil, não. A pessoa sai antes. Qual a porcentagem de países que tem essa lógica? São muito poucos países que adotam um sistema de progressão de regime muito próximo do nosso. O que vigora na maioria dos países é um sistema em que você tem o cumprimento da pena no regime fechado e tem o direito do livramento condicional. Então, após ele cumprir uma boa parte da pena no regime fechado, com bom comportamento carcerário, sim, né, com a perspectiva de arrumar um trabalho fora,
Aí ele tem direito ao livramento condicional. Só que tem uma coisa, em outros países, se o camarada está no livramento condicional, ele descumpre alguma daquelas regras, ele é imediatamente posto de volta, volta para cumprir a pena. Aqui no Brasil não, a coisa mais comum que existe é os policiais brasileiros se depararem, inclusive tem uma pesquisa do NISP, eu peço que vocês acessem o nosso site, tem uma pesquisa sobre o descumprimento de medidas diversas da prisão, a percepção dos policiais sobre essas medidas. É a verdadeira cifra negra. Pode falar. Qual é a percepção? Mais de 80% dos nossos policiais já se depararam com situações assim, de você aborda um sujeito que está no regime aberto, domiciliar, que na verdade ele se torna carcereiro de si mesmo, né? Ele está no regime aberto, mas quem é que fiscaliza? A Polícia Penal não tem efetivo para isso. E não tem tornozeleira para todo mundo. Não tem tornozeleira para todo mundo. Então ele descumpre alguma medida dessa, ele descumpre alguma medida se ele está numa liberdade provisória. Por exemplo, ele foi preso por roubo, foi lá, o juiz falou, olha, eu não tenho requisitos para preventiva, você vai ficar na liberdade provisória. Não pode se aproximar de bar, de pessoas que usam drogas, não pode sair de casa até as 10 horas. Ok, a polícia aborda ele nessa circunstância. O que acontece com esse sujeito? Nada. Ele não volta para a cadeia. Então, atenção, você que está aqui acompanhando com a gente. 80% dos policiais já se depararam com uma situação, com um indivíduo que deveria estar cumprindo pena, que tem uma sentença contra ele, mas ele está na rua. Não é novidade para ninguém que essa pessoa vai cometer novos crimes. A percepção de impunidade entre os criminosos é muito alta. Inclusive, eu cito também uma pesquisa do nosso professor Pérez Chiquida. Ele mesmo, entrevistando as pessoas que estão cumprindo pena, que são criminosos, condenados, os criminosos falaram, não, para melhorar o nosso sistema penal, as penas têm que ser mais duras. Então é uma percepção não é só da sociedade, é dos próprios indivíduos que estão praticando crime. Vamos até falar sobre isso. A gente encerrou aqui a enquete, a gente perguntou para as pessoas, vocês são favoráveis à pena de prisão perpétua? Já está encerrado, né, Júlio? Já encerrou? Vamos projetar aí, mas a esmagadora maioria disse ser favorável. Algumas pessoas ponderaram aqui, deu quantos por cento? Algumas pessoas, 87% sim. E 12% não. Algumas pessoas ponderaram aqui que a prisão perpétua sai caro para a gente, que seria melhor executar logo, né? Eu quero agradecer a participação de todo mundo aqui. E aqui é um ambiente para que a gente possa debater mesmo. Nós queremos saber a opinião de vocês mesmo. Eu volto aqui com o Ricardo Ziegler para ele comentar um pouquinho sobre a DPF. São poucos minutos, porque a gente ainda tem um quadro novo no programa. Bom, Júlia, eu só vou fazer um comentário rápido, breve, sobre o que a Carol falou a respeito da questão da perda de poder do Estado naquela sociedade. Olha que coisa interessante, né, Júlia? As pessoas que mais se arvoram no discurso de proteger as pessoas mais vulneráveis não estão percebendo que as políticas que eles estão defendendo, as ideias que eles estão defendendo, estão prejudicando justamente as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, das classes mais baixas, ao ponto delas ser tributadas, né? Elas são tributadas pelo tráfico, pela milícia e pelo governo. Ou seja, a situação de criminalidade está levando a população a ser pobre, porque o produto que é vendido na padaria precisa ser num preço tal que pague o valor que vai para a milícia, que vai para o Estado e que vai para o tráfico. Gente, olha que loucura que a gente aceitou acontecer no Brasil.